Hoje eu vou trabalhar com vocês projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas são formas, são tentativas de você transformar a esfericidade da Terra, o geóide, a forma quase redonda da Terra, em uma superfície plana. E para isso a gente vai utilizar alguns recursos matemáticos e alguns recursos geométricos. O importante que a gente fale é que a gente vai transformar uma superfície tecnicamente esférica, redonda, em uma superfície plana. E isso vai causar algumas distorções no desenho plano. Impossível você transformar uma superfície esférica em uma superfície plana, totalmente plana. E com isso a gente vai ter algumas distorções. As projeções, os modelos matemáticos e os modelos geométricos, eles vão tentar minimizar essa distorção. Porém, elas vão sempre existir, como aqui nesse nosso exemplozinho, o planeta Terra, e a forma como ela é planificada. E aqui nós temos um rosto desenhado numa superfície esférica, e daqui a gente planificou. E você vê realmente, devido à questão angular, como é que um desenho redondo, um desenho esférico, ele fica totalmente deformado quando é lançado em uma superfície plana. Essas projeções cartográficas, elas vão ser feitas a partir de três figuras geométricas básicas. Nós vamos ter as projeções cilíndricas, as projeções cônicas e as projeções planas, ou seja, sobre um cilindro, sobre um cone e sobre um plano. O que seria uma projeção cilíndrica? A projeção cilíndrica se dá quando a superfície do planeta vai ser projetada sobre um cilindro de papel ou alguma superfície cilíndrica. E esse cilindro vai gerar um mapa com essas características. Quais são essas características? Primeiro, os paralelos e os meridianos eles vão se encontrar formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Outra característica super importante é que essa projeção ela vai conseguir cartografar os dois hemisférios ao mesmo tempo, coisa que outras projeções não conseguem. Então a projeção cilíndrica ela tem essa propriedade. Uma outra característica da projeção cilíndrica é que quanto mais eu me afasto do equador, seja para cima, seja para baixo, quanto maior a minha latitude, maior o meu grau de deformação. Então países que estão em alta latitude vão ficar muito deformados. Um exemplo que a gente tem aqui é a própria Groenlândia, que está em alta latitude e ela está quase maior do que a América do Sul. Outro exemplo é a própria Antártida, que ela está gigantesca aqui nas altas latitudes. E quanto mais perto do Equador, menor o nosso grau de deformação. Então, essa projeção ela tem essa característica, paralelos e meridianos se cruzando em um ângulo de 90 graus, e quanto maior a latitude, maior o grau de deformação. Uma outra projeção que a gente vai ter também é a projeção cônica, que é quando a Terra é projetada sobre um cone de papel ou alguma outra superfície cônica. O que a gente tem que falar sobre essa projeção? Primeiro, é que agora os paralelos e os meridianos não vão se encontrar mais em um ângulo de 90, não vão mais se encontrar num ângulo reto. Como é que vai ficar isso? Os paralelos eles vão ser circulares, eles vão circular, e os meridianos eles vão ser radiais, eles vão partir do polo e formar vários raios concêntricos no mesmo centro, que seria o polo.
Uma característica dessa projeção é que essa projeção ele só vai cartografar um hemisfério por vez. Você não consegue cartografar os dois hemisférios ao mesmo tempo, igual, por exemplo, você fazia na projeção cilíndrica, ou você vai cartografar só o hemisfério norte ou só o hemisfério sul. Ele também tem um grau de deformação alto próximo aqui das áreas de maior latitude. O que é importante que você entenda é que, como o grau de deformação dele é menor na parte central do mapa, esse mapa ele é muito utilizado, por exemplo, para cartografar hemisférios, para cartografar países que ficam em latitudes médias. Então, tipo Europa, os Estados Unidos, Ásia. Então, geralmente, quando você pega um mapa que só foca esses continentes, geralmente ele é feito a partir da projeção cônica, porque aí a deformação desses países é menor devido a eles estarem em latitudes médias. Outra forma também de você fazer a planificação é a projeção plana. Essa projeção plana, você vai ter a superfície da Terra projetada sobre um plano, sobre uma superfície plana que vai tocar a Terra em apenas um ponto. A gente vai chamar esse ponto de ponto tangente. O que é importante falar sobre essa projeção? Primeiro, em relação também aos paralelos e meridianos. Eles também vão apresentar o que? Os paralelos serão circulares, dá para ver aqui os círculos, e os meridianos também serão radiais, partindo do centro, várias linhas radiais. Uma coisa importante falar sobre essa projeção plana é que ela pode receber três nomes. Ela pode ser a projeção plana, né, a tradicional ou oblíqua, a projeção equatorial e a projeção polar. Qual é a diferença entre eles? A projeção polar é quando o plano se encontra em algum dos polos, ou seja, quando o mapa ele é focado ou no polo norte ou no polo sul. Além dela ser chamada de projeção polar, ela também pode ser chamada de projeção azimutal. Projeção azimutal e projeção polar é a mesma coisa. É a projeção plana focado em um dos polos, seja o polo norte ou seja o polo sul. A projeção equatorial se dá quando o plano está sobre a linha do Equador. E oblíqua é quando essa projeção está em qualquer outro ponto, que não seja o Equador ou os polos. Essa projeção plana ela é muito utilizada hoje em dia nos mapas digitais, Google Maps, Waze. Por quê? Porque ele é focado em um ponto tangente. E esse ponto tangente naquele momento é a tela do seu celular. Então é um mapa de projeção plana. Outra coisa super importante que tem que saber fazer é a classificação das projeções. Basicamente, nós temos duas projeções que são muito importantes, que é a projeção de McArthur e a projeção de Peters. Essas duas projeções, elas são projeções cilíndricas, ou seja, a projeção é feita sobre um cilindro. Agora, qual é a diferença entre elas? Aí aqui a gente vai tentar entender um pouquinho. A projeção cilíndrica de McArthur foi criada em 1569, ou seja, lá mais ou menos no século XVI, e ele foi muito utilizado pelos navegadores, ali no período das grandes navegações, século XVIII, XIX. Por quê? Porque nesse mapa você conseguia traçar qualquer rota retilínea, você não precisava usar nenhum artifício, apenas com uma linha reta você traçava a sua rota marítima, então é uma bem simples de usar. Essa projeção ela é chamada de projeção cilíndrica conforme. O que significa cilíndrica conforme? Significa que ele vai manter a forma dos continentes, ou seja, tentar distorcer o desenho o mínimo possível,
porém ele não vai se importar muito com a proporcionalidade. Ou seja, para ele manter o formato do desenho, manter a silhueta do continente, ele não vai se importar se um tiver que ficar um pouquinho menor, outro ficar um pouquinho maior. Então, ele vai ser uma projeção conforme, mantém as formas, mas não se preocupa com a proporcionalidade. Esse desenho, né, essa projeção, ele vai ter algumas características. Primeiro, vai ser um mapa chamado de mapa eurocêntrico. Por que eurocêntrico? Porque se você pegar esse mapa e traçar o centro do mapa, você vai ver que o ponto focal do mapa é a Europa. Outra característica brutal desse mapa é que os países do hemisfério norte, eles estão desenhados muito maior proporcionalmente do que são em relação ao hemisfério sul. Lembra da questão? Mantém a forma e não se preocupa com a proporção. Então, os países do norte, eles tendem a ficar maiores do que eles realmente são, devido à questão de manter o formato. Então, essas características são muito importantes quando a gente fala na projeção de McArthur. Além da projeção de McArthur, nós vamos ter a projeção de Peters. Repara que a projeção de Peters é bem diferente da projeção de McArthur. Vamos analisar essa projeção agora. A projeção de McArthur, de Peters, desculpa, ela foi feita em 1973, ou seja, na década de 70, já no século 20, e ele vai também usar uma projeção cilíndrica, só que não vai ser uma projeção cilíndrica conforme, vai ser uma projeção cilíndrica equivalente. O que significa equivalente? Significa que ele vai se preocupar muito mais com a proporcionalidade, ou seja, tentar manter os tamanhos reais dos países, e não vai se preocupar muito com a forma. Então aí você vai ter algumas deformidades bem visíveis, porque para ele o mais importante é você entender a questão da proporcionalidade e não do desenho bonitinho, feitinho. Então essa projeção, ele vai ter o que? A maior distorção vai ficar perto da linha do Equador, enquanto em altas latitudes a distorção vai ficar um pouco menor. Não quer dizer que não exista, apenas um pouco menor. Outra característica dessa projeção é que se você fizer o ponto focal desse mapa, ele já não vai ser mais eurocêntrico. A África vai ficar no meio do mapa. Repara que agora você tem uma mudança na questão do que é o ponto focal. Agora a África fica no meio da projeção. Muito por causa disso, alguns autores acabam chamando a projeção de Peters de projeção terceiro-mundista, por causa da expressão terceiro mundo, que foi muito comum aí entre as décadas de 70 até a década de 90, para falar sobre os países mais pobres, subdesenvolvidos. Então, se você pega a projeção de Peters, você vai ver que os países subdesenvolvidos, eles estão em destaque. Então, acabou sendo chamado de projeção terceiro-mundista. A partir dessa projeção, desse debate entre McArthur e Peters, começou o quê? Começou-se um grande debate em relação à questão geopolítica, da ideologia que são propostas nos mapas. Ou seja, desenhar o mapa, fazer a projeção do mapa, na verdade, é uma questão ideológica. O que você quer mostrar e o que você quer esconder. Isso vai se dar muito devido ao debate em relação à projeção de McArthur e à projeção de Peters. Aqui eu coloquei para vocês as duas projeções lado a lado, para que você faça a comparação, por exemplo, da projeção de McArthur, né, eurocêntrico, da projeção de Peters, né, onde a África está no meio, e aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia. Olha a Groenlândia, o tamanho dela, né, e olha o Brasil nessa outra projeção. Então repare que a forma que você está cartografando, a projeção que você está cartografando, ele vai também representar uma questão ideológica, aquilo que você quer mostrar e aquilo que você quer esconder. Beleza, galera? Por hoje é só, ficamos por aqui, até a próxima.